Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana da Bela Vista. É com grande alegria e gratidão no meu coração que venho até vocês hoje para trazer a palavra de Deus. Quero agradecer ao reverendo Elton, meu querido amigo, irmão de tantos anos, pessoa muito preciosa para mim, ele e a sua família, e pela honra que ele me dá de ter me feito esse convite de poder falar aqui a vocês. A Igreja Presbiteriana da Bela Vista, eu tive a oportunidade de conhecê-la quando eu ainda era seminarista. Um dos meus irmãos foi membro desta igreja e o meu sobrinho mais velho foi batizado nesta igreja, inclusive na época em que o pai do reverendo Elton era o pastor aí da igreja. Então, de alguma maneira, a minha família tem também um pouquinho da história aí da Igreja Presbiteriana da Bela Vista e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero orar com vocês para podermos iniciar a nossa mensagem deste dia. Que Deus os abençoe. Pai, quero agradecer pelo privilégio que o Senhor me dá de poder trazer a palavra do Senhor aos meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana da Bela Vista e peço ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja usando a vida desse teu servo como instrumento nas tuas mãos para o engrandecimento do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler para a nossa breve meditação o Salmo 77, onde Asaf, que escreveu este salmo, diz assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Que Deus abençoe a sua santa e rica palavra. Meus queridos irmãos, o livro dos Salmos é, sem dúvida alguma, um dos livros com os quais nós mais nos identificamos. Talvez pelo fato dele ser o livro mais humano de todos os livros da Bíblia Sagrada. É nele que os salmistas, todos aqueles que compuseram salmos e nos deixaram aqui estes escritos maravilhosos, é neles que nós vemos exatamente os dilemas da vida humana, tanto das tristezas, das angústias,
das perplexidades, das alegrias que se extravasam, da busca pelo cuidado de Deus, da raiva, do ódio, dos sentimentos mais aflorados da alma humana, nós podemos encontrar no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro importantíssimo para a história da igreja, né? É um livro usado pelo Senhor Jesus Cristo, citado pelo Senhor Jesus Cristo diversas vezes. De fato, o livro dos Salmos é o livro de oração da igreja. Nós podemos dizer assim que o livro de Salmos foi escrito para o canto e para a oração. E exatamente por causa dessa expressividade que ele traz da natureza humana, dos anseios humanos, pelo cuidado divino, pela ação divina na história. E queridos, hoje nós estamos vivendo um tempo muito semelhante, vamos dizer assim, a momentos vividos na história de Israel. Momentos de perplexidade, momentos de expectativa, momentos tensos, momentos em que a nossa fé tem sido provada para que dependamos do Senhor. Há muita gente vivendo dias difíceis de desemprego, há muitas pessoas vivendo dias terríveis em relação à saúde, se não sua própria, de alguém da família, de alguém muito querido da família, enfim. São momentos que trazem angústias à alma humana. E nesses momentos é muito natural que muitas perguntas surjam em nossa mente e até mesmo que a nossa fé, a nossa estrutura, de certa maneira, ela seja abalada. Então, aqui neste salmo, o Salmo 77, um salmo escrito por Asaf, que era o chefe do canto congregacional no templo, este homem de Deus compôs vários dos salmos e nele ele descreve um momento pessoal de angústia. Não é o primeiro salmo que ele faz isso. No Salmo 73, se você se lembrar, é Asaf que também o escreve, e ele está ali angustiado ao ver a prosperidade dos maus. Como pode um homem que serve a Deus viver momentos tão difíceis como o que eu estou vivendo, enquanto pessoas más e ímpias vivem de maneira tão tranquila, enriquecendo, mesmo durante a pandemia? Eu imagino se Asaf estivesse vivendo os dias de hoje, com toda certeza ele escreveria algum salmo dessa natureza também, falando talvez ele como um desempregado vivendo num mundo onde ele poderia ver pessoas que não temem a Deus, pessoas que não amam a Deus se enriquecendo, e ele perguntando como é que pode uma pessoa como eu passar por um momento assim. E aqui no Salmo 77 ele também fala sobre uma perplexidade, ele chama de angústia. Ele diz no versículo 2, no dia da minha angústia procuro o Senhor. De fato, como cristãos, a angústia ou qualquer outro sentimento que surja na nossa alma deve nos levar a Deus. Nós não devemos ficar sozinhos em nossa angústia. E Asaf, ele nos fala sobre isso. Ele procura o Senhor, ele ergue as mãos à noite em oração, ele passa a noite toda acordado. A angústia é tão grande que a alma de Asaf, ele diz aqui, se recusava a ser consolada. Ele se lembrava de Deus, trazia à mente e a lembrança de Deus naquele momento, em lugar de ele trazer alegria num primeiro momento, ela parece que lhe trazia um certo peso. Talvez por uma tendência muito humana nossa de pensarmos que quando nós estamos atravessando momentos angustiantes na nossa vida, possa ser o peso da mão de Deus. Muita gente pensa assim. Você se lembra de Jó, que uma das colocações feitas por um dos amigos de Jó
dizia exatamente respeito a essa questão, que talvez toda a dor de Jó, todo o problema, toda a tragédia que abateu a vida de Jó, a sua família, era consequência de algum pecado que ele havia cometido e por isso a mão de Deus estava pesando sobre ele. E isso trouxe gemido à alma de Jó, ao coração de Jó. E Asaf também, ele diz que ao lembrar-se de Deus, o seu espírito desfaleceu e ele começou a gemer. Exatamente por causa da angústia. E quem sabe porque, será que Deus se esqueceu de mim? É exatamente essas perguntas que ele começa a fazer naquele momento. Rejeita o Senhor para sempre? Será que ele não vai se tornar a ser propício? Será que cessou perpetuamente a sua graça? Quando nós estamos passando por momentos assim, primeiro às vezes vem o silêncio e depois nós começamos a fazer perguntas. Porque nós não entendemos, nós queremos entender, nós queremos uma resposta. E parece que Deus decide ficar em silêncio. Ficar em silêncio. Aquilo que um antigo escritor, um dos monges do deserto, ele chamou de noite escura da alma. Quando nós parece que buscamos a Deus e Deus não nos fala. E nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos como se estivéssemos abandonados e não sabemos para onde ir. Mas isso não quer dizer que Deus não está nos ouvindo. Nós não entendemos muitas vezes o porquê Deus age como Ele age. E Deus não irá nos responder porque Ele age como Ele age em dias assim. E nós não precisamos também, na realidade, saber todas as respostas de Deus. Porque o importante não é que Deus responda. O importante é saber que Deus está presente, mesmo no silêncio. Mesmo no silêncio. Nós não podemos nos esquecer que Jesus, quando estava lá na cruz do Calvário, tomando o nosso lugar, ali ele sentiu o abandono que os nossos pecados lhe trouxeram naquele momento de profunda angústia. E ali ele cita o Salmo 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo sofreu também esse aparente abandono, esse aparente exílio que o Pai nos coloca muitas vezes. Mas tudo isso faz parte do mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida, mesmo quando nós não percebemos. Deus não reprimiu a sua misericórdia. Aliás, prova desta verdade é que acordamos todos os dias e o sol está ali. Você se lembra do que disse Jeremias em Lamentações? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. O fato de acordarmos pela manhã e olharmos e vermos o sol significa que Deus renovou também a sua misericórdia sobre a nossa vida. Mesmo que não entendamos absolutamente nada e que não tenhamos nenhuma resposta. De repente, Asaf diz assim, depois de fazer todas as perguntas, todos os questionamentos, ele diz no verso 10, então disse eu, isto é a minha aflição. De fato, quando nós estamos aflitos, a aflição, ela traz tudo isso à tona. Tantas coisas que estão escondidas dentro de nós, todas as nossas dúvidas, e nós percebemos o quanto a nossa fé ainda é imperfeita, o quanto a nossa fé ainda ela é também encharcada de dúvidas, de medos, e o quanto nós temos a dificuldade de confiar plenamente e absolutamente no Senhor em toda e qualquer situação. E daí o que diz Asaf? No verso 10 mesmo. Mudou-se a destra do Altíssimo. Parece que ele fala assim, sabe quando muda a chavinha?
Parece uma coisa assim, mudou-se a destra do Altíssimo. Enquanto ele estava ali desabafando e falando e colocando tudo para fora, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na vida dele. E na realidade, quem mudou não foi Deus, quem mudou foi ele, porque Deus é imutável. Quem muda somos nós. Mudamos porque começamos a reavaliar de uma maneira diferente, ver as coisas de uma maneira diferente, e foi o que ele fez. E ele começou a recordar os feitos do Senhor, lembrar das maravilhas de Deus na antiguidade e trazer à sua mente, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele começou a trazer, alimentar a sua mente com esperança. Se tem algo terrível nesses dias que nos leva ainda mais para baixo, são as notícias. Os prognosticadores que estão aí através das mídias, trazendo sempre notícias que nos levam para baixo. Você já observou que dificilmente uma notícia é alegre? E mesmo quando uma notícia parece ser boa, tem um mas, tem a vírgula, né? E tem um mas ali. Mas a notícia é boa, mas a vacina está surgindo, mas tem sempre alguma coisa para deixar a gente assim para baixo, né? Para baixo. Como dizem por aí, notícia boa não vende. Notícia boa não vende. E por isso nós não temos condições de buscar no mundo a esperança. Nós não temos condições de buscar no homem a esperança que nós tanto necessitamos para a nossa vida. A esperança que nós tanto necessitamos para a nossa vida está em Jesus Cristo. Nele a nossa alma deve buscar refúgio, esperança, alimentarmos a nossa alma no Senhor. Por isso é tão importante meditar nas Sagradas Escrituras, lembrarmos das histórias bíblicas, dos grandes feitos do Senhor, alimentarmos a nossa alma com a verdade da palavra de Deus, com a história dos grandes avivamentos, sejam elas da palavra do Senhor, sejam elas da história da igreja, alimentarmos a nossa mente, deixarmos de lado um pouco as coisas que nos trazem essa angústia e que alimentam essa angústia para alimentarmos a nossa esperança. Eu confesso aos irmãos que durante um bom tempo eu já tenho parado de ouvir algumas notícias, eu procuro selecionar inclusive as notícias que irei ouvir e de quem eu irei ouvir. Até os jornalistas, hoje a gente tem já essa oportunidade de fazê-lo, né? Então, separar quem é que eu vou ouvir, quem vai falar, de quem eu vou receber as notícias, porque a gente tem que peneirar muito estas coisas, meus queridos irmãos. E uma das coisas que ele se lembra aqui, não há dúvida alguma, que ele traz à sua memória, é quando Israel saiu do Egito pelas mãos poderosas de Deus através da instrumentalidade de um homem chamado Moisés e de outro chamado Arão. Você se lembra o que aconteceu? Eles saíram dali, estavam caminhando em direção à terra prometida e de repente eles chegaram diante do Mar Vermelho. Eles chegaram diante daquele mar e ali não havia saída, porque atrás eles ficam sabendo que vem o grande exército do poderoso Faraó. Então eles estão ali, entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. E agora, o que vamos fazer? As pessoas começam a murmurar, reclamar. Nós vamos morrer nesse deserto? Será que Deus não pensa em nós e tal? E Deus fala a Moisés, por que clamas a mim? Ordena ao povo que marche. E Moisés põe os pés na água, ergue o cajado e Deus abre aquele mar para que o povo possa passar a pé enxuto. E sabe uma coisa? Você sabe quem foi a primeira pessoa a entrar no mar? Foi Deus. Foi Deus que abriu o caminho. Foi Deus que abriu o mar. Foi Deus que abriu passagem onde não tinha ao seu povo. E sabe qual foi a última pessoa a sair daquele lugar do mar, lá de dentro do mar? Foi Deus. E Moisés, aliás, Asaf fala aqui, que o caminho de Deus foi pelo meio do mar.
e nós não descobrimos os seus vestígios. Em outra tradução diz, e nós não vimos os seus passos. Exatamente porque nesse silêncio aparente de Deus, nós não conseguimos percebê-lo e não conseguimos vê-lo nos conduzindo, Ele adiante de nós e Ele na nossa retaguarda nos protegendo do que virá. Então isso nos abate e faz com que a gente, em lugar de orar e ter fé e confiar nele, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, nós nos deixamos abater pela angústia, pela dúvida, pela incredulidade. Reclamamos dos nossos líderes, murmuramos, achando que é esse, que é aquele que deveria lhe fazer alguma coisa. Não. A nossa fé tem que ser depositada no Senhor. Saiba de uma coisa, Deus não se incomoda quando você coloca para fora o seu desabafo. Aliás, os salmos nos mostram essa realidade. Você pode desabafar. Deus não se sente ofendido nem machucado quando você diz, Senhor, a minha fé está fraca. Lembra-se daquele pai que foi até Jesus? Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Porque ele queria que Jesus fizesse alguma coisa pelo seu filho. E Jesus o fez. E Jesus não o condenou. Condenou os seus discípulos que estavam fazendo coisas que não deviam. Mas não condenou aquele homem. Porque Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, ele sabe que a nossa fé é pequena, é fraca. Mas ele nos chama a depositar a nossa fé nele. Então você pode dizer ao Senhor, Senhor, eu estou com medo, Senhor, me ajuda, meu Deus, Senhor, eu estou com muita raiva, eu estou com angústia, Senhor. Você já viu alguns salmos onde os salmistas falam, Senhor, faz cair uma pedra de moinho sobre ele, esmaga a cabeça dos meus inimigos e tal, porque ele estava com raiva. Nós não podemos esconder nada de Deus, então é melhor colocar diante de Deus o nosso desabafo, a nossa tristeza, a nossa angústia, os nossos medos. Ah, mas o que Deus vai pensar de mim? Sabe o que Deus vai pensar de você? Que você é um pecador que precisa da graça dele. É isso que nós somos. Nós não surpreendemos Deus com nada do que nós falamos. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a palavra ainda não chegou à boca e o Senhor já conhece toda. Deus nos conhece e Ele quer estar conosco e Ele quer que nós depositemos nele a nossa esperança, mas também que entreguemos nas suas mãos as nossas angústias e creiamos que do início ao fim Ele estará cuidando de nós e Ele nos levará seguro. Você se lembra de um outro salmo? E eu vou usar este salmo para nós concluirmos aqui o que nos ensina o Senhor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, o final do Salmo 23, não é verdade? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Nós não podemos duvidar do amor de Deus, mas se duvidamos, devemos também colocar para Ele, Pai, a minha fé é uma fé fraca e eu estou duvidando, eu não estou conseguindo crer, eu estou cheio de dúvidas, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não deixe que um espírito de incredulidade tome conta do seu coração. A palavra do Senhor diz, hoje se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Não seja um incrédulo, mas seja crente. Creia no amor de Deus pela sua vida, creia no cuidado de Deus pela sua vida, creia que Deus o está conduzindo e o conduzirá até chegar à casa do Pai. Até chegar à casa do Pai. A palavra do Senhor Jesus é essa, nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Um grande abraço. Fiquem firmes no Senhor. Depositem a fé e a esperança nele, em Jesus. Um grande abraço. Deus os abençoe.